Bom, na aula de hoje, antes da gente entrar na parte de revisão do conteúdo, eu resolvi dar uma aula teórica para vocês, principalmente dessa parte mecânica que vocês já tiveram, para ver em que pé, em qual situação vocês estão nessa parte, tá? Então, olha só, como a gente está falando da mecânica, nada mais importante do que começar com os princípios de Newton, tá? Na aula online eu vou dar mais exemplos, mais ênfase para isso, tá? Então, a gente só vamos denunciar elas para vocês meio que ativar na mente, né? E sempre estar com elas junto, né, ao lado na hora de resolver exercício. Então vamos lá. Primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Bom, é mais teórica, né? Por mais que eu vou na online, eu vou dar exemplo para vocês de como ela funciona, mas é o que? Um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agirem sobre ele for nula. Maravilha? Isso o professor já explicou para vocês, então vocês devem ter noção do que eu estou falando aqui. A segunda lei, que é onde vocês vão trabalhar mais, principalmente porque tem cálculo, né, é o princípio fundamental da dinâmica, onde o somatório das forças, tá, num corpo pode ser o produto da massa vezes a aceleração dele, no caso quando ele estiver em movimento, e quando ele estiver em repouso, o somatório das forças atuantes em um corpo é nula, certo? E por fim, a terceira lei, que é o princípio da ação e reação, que toda reação corresponde a uma reação igual, mas no sentido contrário, né? Então, você sabe, se eu socar a parede, eu posso falar que a parede me socou, certo? Porque a força vai voltar na minha mão. Não, isso aí a gente vai dar exemplo mais pra frente na aula online, certo? Agora sim, beleza, eu falei dos três principais princípios da mecânica. Para quê? Para eu falar também das principais forças da mecânica, tá? Vocês já tiveram acesso a elas nas aulas anteriores, mas a gente vai recapitular quais são elas e como elas aparecem, certo? Então vamos lá. Lembrando sempre que eu estou trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, então a unidade de medida de força sempre vai ser Newton. Então, para que serve isso? Bom, porque quando eu estiver lendo o exercício e falar assim, 10 newtons, eu sei que obrigatoriamente eu estou falando de força. Por isso que o Sistema Internacional está aí, para ajudar a gente, principalmente na interpretação de texto. Maravilha? Então, olha só. As principais forças que a gente tem, que vocês já aprenderam, foi força-peso, tá? Que é igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Maravilha? Depois eu vou mostrar para vocês alguns esquemas de aplicação entre elas. A normal. Bom, a normal é a força que aparece em superfícies. Lembrando que ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Vamos só guardar aqui para não ficar muito pesada essa aula de teoria, tá? A tração é a força que apresenta-se referência em cordas, tá? Em fios também. A força elástica. Bom, força elástica ela pode ser abrangente de algumas formas, mas no caso de vocês aqui no ensino médio, o que a gente vai falar? A gente vai falar da lei de Hooke, que no caso é a aplicação da força em molas, tá? Então a força elástica é menos kx. Por que esse menos aqui? Bom, porque é uma força restauradora. Toda vez que a gente aperta uma mola, ela tende a voltar à posição inicial. Então por isso que fica com esse menos. Mas na hora do cálculo, você vai ver que esse sinal vai sumir, porque a gente vai tratar com o módulo, né? Porque na hora da gente falar da compressão ou da expansão, a gente vai tratar essa distância, esse deslocamento como positivo sempre, pelo nosso referencial. E por fim, a força de atrito, tá? Força de atrito é aquela força que aparece em superfície, é sempre contrária ao sentido do movimento, certo? Como que é a fórmula da superfície de atrito? Bom, é o coeficiente de atrito, que é o μ, que eu posso ter dois tipos, né? Que o professor já falou para vocês, que eu tenho coeficiente de atrito estático quando o corpo está em repouso, e eu tenho coeficiente de atrito dinâmico quando ele está em movimento. E a fórmula é μ vezes a normal. Normal, essa aqui mesmo. Por quê? Porque como o atrito ocorre em superfície, obviamente, todo corpo que está interagindo com uma superfície, a normal aparece. Certo? Agora, o que eu vou falar para vocês? Eu vou mostrar para vocês cada uma das forças, como que elas se aplicam, tá? Em alguns exemplos. Mas na aula online, eu vou deixar isso mais claro. Bom, força-peso. Força-peso, lembrando que ela é sempre perpendicular, certo? Qual seria a definição de força-peso? Eu vou deixar um pouco mais para aula online, mas a gente vai falar aqui, vou falar aqui rapidinho para não deixar essa ponta solta. A força-peso é uma força que aponta sempre para o centro do corpo astronômico mais próximo. Isso na aula online eu vou discutir um pouco mais com vocês, porque é uma questão de discussão, não uma questão de teoria, certo? Então sempre ela aparece perpendicularmente, tá? E o produto de M vezes G, certo? Maravilha? Vamos falar agora da normal. A normal está aqui. Lembrando que a normal sempre aparece em superfície, tá? E é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então tem algumas situações aqui que pode aparecer. Bom, um corpo aqui numa superfície plana, a normal sempre perpendicular à superfície. Num plano inclinado, também, ó. Ela é sempre perpendicular. Por mais que o ângulo esteja aqui, mas perpendicularmente falando, a superfície está aqui, ó.
Então, é normal, aparece neste sentido. Não aqui, certo? Porque agora eu estou num plano inclinado. E aqui também eu posso mostrar numa parede, por exemplo. A parede está aqui, o corpo apoiado na parede. Sempre aparece perpendicular à superfície de apoio, certo? Cuidado com isso. E o peso, obviamente, aparece sempre perpendicular ao corpo, tá? Mas eu nem mostrei aqui, eu só estou mostrando elas isoladamente, eu não estou fazendo um sistema de forças porque não é o ideal agora. Próxima força aqui seria a tração, tá? Lembrando que a tração só aparece quando a força é aplicada em fios ou em cordas, certo? Então, se eu supor que aqui tem uma corda e eu estiver aplicando uma certa força, tá? A tração vai aparecer na corda. Eu posso ter um corpo pendurado? Posso. Qual a força, por exemplo, do corpo pendurado? Bom, a força atenuante aqui é o peso, mas a força pela terceira lei de Newton, por ação e reação, a tração aparece na corda no sentido contrário, tá? Eu posso também, na aula online vamos fazer um desenho mais bonito, mas aqui eu posso ter uma tração devida num certo ângulo, mas ela sempre aponta para a corda, sempre aplicada na corda, não no sentido do movimento. Pode ser que o corpo esteja andando, por exemplo, na horizontal, mas a força é sempre aplicada na corda ou no fio. E também pode ter no caso de polias, tá? Um corpo aqui adaptado num sistema de polias, móveis ou fixas, tanto faz, e isso a gente vai falar nos exercícios semana que vem. A força sempre aparece na corda, no fio, certo? Beleza, então grave isso aqui. Isso aqui é teoria. Se você errar esse tipo de coisa, o exercício obviamente vai vir errado também. Vamos lá falar da força elástica. Força elástica a gente pode abranger ela, expandir ela em outros universos de superfície, tá? Porque toda superfície tem alguma questão de elasticidade. Mas no caso aqui para vocês, o foco seria a força elástica em molas, tá? A gente vai falar da lei de Hooke. Então aqui, como que acontece? Bom, eu tenho duas formas de ocorrer aqui a minha força elástica, tá? Eu posso ter uma força elástica na hora que eu fizer uma compressão na minha mola, tá? Vamos supor a mola aqui em repouso, paradinha, tem uma distância inicial, tá? Aí eu posso aplicar uma força e comprimir minha mola. Essa força, ela vai ser diretamente ligada à variação de comprimento que a minha mola sofreu, certo? Lembrando que a fórmula, no caso, literalmente falando, é menos kx, porque ela sempre tende a voltar ao sentido inicial. Mas no caso, se eu for tratar o módulo, tá? Esse valor aqui, essa distância inicial e final, eu vou fazer essa diferença e a gente aplica o módulo para ver os valores. Eu também posso esticar, tá? Como exemplo que eu posso esticar uma mola? Bom, se eu pendurar uma mola numa corda, por exemplo, ou verticalmente falando, o peso desse corpo pode esticar essa mola, né? Então não só acontece, a mola não só, a força, né, elástica não aparece só na compressão, e sim também na expansão. E a variação do vetor de deslocamento, né, da distância aqui, a gente vai fazer conforme o tamanho original da mola. Certo? Maravilha? Isso aqui tudo em exercício a gente vai discutir para clarear ainda mais. E por fim, não menos importante, a força de atrito. A força de atrito tem duas situações. Lembrando que ela sempre ocorre na superfície de contato e outra, sempre oposto ao sentido do movimento, certo? Sempre oposto ao sentido do movimento. Então, se eu estiver aplicando uma força num corpo para a direita e eu considerar que a superfície tem atrito, o atrito aparece na superfície no sentido oposto. Ah, preciso indicar certinho aqui na superfície? Não, porque às vezes pode ficar feio, mas ela aparece, a interação do atrito é sempre na superfície de contato. Por exemplo, aqui no plano inclinado, bom, o corpo está descendo aqui com velocidade v. O atrito, ele sempre vai aparecer aqui na superfície de contato no sentido oposto, certo? Aqui, ó. Então, se essa superfície desse plano inclinado está com certo atrito, eu vou considerar o atrito nessa superfície, lembrando que o quê? Toda superfície tem atrito. Eu posso considerar ou não para facilitar ou não o meu cálculo, certo? Isso a gente vai discutir na aula online, vai ser bem interessante. E aí, então, o atrito sempre aparece no sentido oposto do movimento. Maravilha? Então, essa seria a aula teórica que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Porque na aula online a gente vai fazer exemplos, exercícios de cada uma dessas forças, dessas situações e também um sistema de forças. Por quê? Porque eu sei aqui, vamos supor, esse corpo tem uma massa m, certo? Todo corpo, quando eu considero corpo, porque ele possui uma certa massa. Então, vamos supor, se ele está suspenso aqui, eu sei que tem a interação aqui do peso apontando para o centro do corpo astronômico mais próximo, perpendicularmente falando. Logo, eu não coloquei aqui porque a gente não está fazendo cálculo. Quando eu for considerar todas essas forças, aí eu vou ter que demonstrá-las todas e calcular e fazer todo o quê? Todo o somatório delas para definir o quê? Voltando lá na segunda lei de Newton, que o somatório das forças
em movimento, no princípio da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Se tiver em repouso, somatório das forças é igual a zero. Certo? Então é isso.